Olá, bem-vindo a mais um vídeo da nossa revisão emocional semanal. E aí a gente começa a semana então do dia 8 ao dia, formalmente até dia 11, né? Mas a gente opera só até dia 10 para livrar a sexta-feira. Aqui eu já deixei um monte de coisa de cara na segunda-feira para mostrar que segunda-feira não era para a gente já começar operando, tá? A gente tem aparentemente, deixa eu tirar isso aqui, ó. A gente teria aparentemente um pivôzinho sendo formado aqui, né? Ele abriu já num gap de alta, fez aqui aquele primeiro movimento, né? Que a gente tem de 3 a 5 barras aqui. E aí, aparentemente, seria um pivô da hora para a gente entrar comprado aqui no dólar, tá bom? Por que, que não é um pivô muito legal para a gente comprar? Porque o movimento está muito esticado. A gente até tem um alinhamento aqui, né, da média de 8, da média de 20 e da média de 200, só que olha como o preço está longe da média de 20, tá? Então a gente tem aqui um chamado espaçamento duplo, tá? Por isso que eu deixei esses retangulinhos aqui, ó, em amarelo, eles estão com o mesmo tamanho aqui, ó, para você ver o seguinte: se eu tenho um espaçamento aqui, ó, essa distância entre a média de 200 e a média de 20, e essa distância ou até mais da média de 20 até o preço, significa que já está muito esticado, tá? Pela volatilidade aqui do dólar, se a gente pegar aqui, ó, estava com 1,8, 1,80% já afastado da média de 200. Então não era uma compra legal para a gente fazer ali. Se a gente não vai fazer essa compra ali, então aí ó, você começa a perceber que ele vai e volta, né? Quer dizer, ó, fez um topo aqui, fez um fundo mais baixo do que o fundo anterior, então isso daí vai configurar o range, daí que eu já tinha deixado esse retangulinho pronto aqui, tá? O que significa isso? Enquanto ele não sair desse retângulo, a gente não vai fazer nada, não vai operar. Até porque, depois eu mostro o gráfico semanal aqui, ó. Isso aqui são três linhas das três retrações do FIBO, né, de 61, 50 e 38%. Tá? Então isso aqui é uma região em que vai ter muita briga, então já ficaria mais difícil. Até coloquei o FIBO aqui para ver que às vezes, né, se quisesse operar aqui, talvez daria para tirar alguma coisinha, mas não ia ser bom. Então vamos tirar ele daqui. Já deixei o espaçamento duplo, só separar aqui. Você vê que são dois retangulinhos para a gente lembrar. Enquanto ele não sair daqui, a gente não vai fazer nada. Aí ele até saiu. Fechou aqui, a gente precisaria esperar um pullback, né? Só que a hora que ele fecha aqui, ó, ele não fechou para baixo, ele só rompeu, um falso rompimento aqui. Então a gente também não vai conseguir fazer nada. Se você for olhar aqui, a gente ia ter que colocar, ó, a partir daqui. Ó, o retângulo estava até aqui. Quando ele rompe, mas não fecha para fora, eu tenho que puxar o meu retângulo. Aí, ó, ele não fechou. Aqui ele fechou para fora. Então meu retângulo teoricamente teria ido até aqui. Aí eu tenho que esperar um pullback. Só que a hora que espera um pullback, ele voltou aqui para dentro e ficou um tempão aqui de novo, né? Então ele já deu essa lateralizada. E aí, por que, que a gente não faz mais nada aqui, ó? Isso aqui é uma chamada zona de armadilha. O preço está entre a média de 200 e a média de 20. A gente até pode fazer uma venda contra a média de 200, apesar dela estar para cima aqui, ó, se eu tiver espaço para fazer uma realização pelo menos parcial até a média de 200. Se eu não tenho esse espaço, não vou fazer. Então aqui, ó, por exemplo, essa barra aqui, ó, quando ele rompeu, deixou um gift. Aqui eu poderia fazer uma comprinha, mas vou arriscar fazer uma compra aqui, ó, na cara da média de 200. Seria um scalpzinho aqui, né? Daria para pegar poucos pontos aqui, né? Se a gente pegar aqui, 13 pontos. Não é tão pouco assim, mas aí você vai precisar ver o teu risco aqui, ó, como é que você estava, né? Do jeito que ele está saindo, ele está vindo caindo, caindo aqui, sem muita correção, né? Aqui ele até respeitou a média de 20, tem uma galera que faria essa venda aqui já perdendo a mínima direta, tá bom? Mas não é muito um trade system mais seguro. A gente espera por aquela entrada bonitinha, né?
E olha lá o que aconteceu muito na semana passada, né? Caiu, caiu, caiu. A hora que ele subiu, não posso entrar nesse gift ainda, porque isso aqui pode ser um final de um movimento, né? Ó, ele está vindo, né? Ó, fundo, um topo, um fundo descendente, um topo descendente aqui. Um topo, um fundo descendente, isso aqui pode ser um topo descendente desse movimento aqui ainda, né? Agora, a hora que ele continua subindo e faz um novo pullback, aí sim ele me confirma o retorno, tá? Essa nova alta. Aí a gente faz a nossa entrada do dia aqui, ó. Teríamos entrado aqui no 53,53, traçando um Fibo aqui, né? Primeiro alvo do Fibo, sempre para a gente sair sem estresse aqui. 53,72. 10 minutinhos de operação e 19 pontos para começar otimamente a semana, né? Aqui. Então no dia 19, semana também com 19. Na quarta-feira, ele veio, deu essa quedinha, fez um pullbackzinho, né? Aí aqui ele ainda fez um pullback, mas ainda não estava muito legal, muito alinhado com esse daqui, ó. Principalmente a média de 20 ainda estava para cima, ó. Tá vendo? Aqui a média de 20 ela já está chegando mais, mas a hora que ele fez essa segunda retraçãozinha aqui, aí sim, aqui dá para a gente entrar. Entrou, média de 20 já estava chegando na de 200, né? Já estava mostrando uma queda mais forte pelo ângulo que ela estava aqui. Vendeu 53,19, não é um horário muito confortável para fazer uma venda, né? Bem às 10, hora que estão abrindo os papéis aqui. Mas stop era baratinho, até 10 pontos e meio de stop com alvo aqui embaixo no 3,5. Então, 15 pontinhos aí, né? 15 pontos e meio. Já encerrava o dia 10 e 15, né? Delícia. Depois ele ficou o resto do dia. Não, o resto do dia não, mas ficou nesse range aqui, né? Que aí ó, foi, voltou. Ficou praticamente aqui o resto do dia. Dá pra gente colocar esse range aqui todo, que aí não tinha mais nada o que fazer, né? Também já bateu a meta. Já beijo, tchau. Ó, quarta-feira, sem operar na segunda por causa do feriado de 7 de setembro. Meta da semana batida, né? Então já vai operar mais tranquilo ainda. Na quinta-feira, ontem, ele abriu numa chamada zona de armadilha, né? Aqui, 2 vezes zona de armadilha, né? A zona de armadilha ela pode configurar que ela abriu entre o fechamento entre o preço que ela ficou na última hora de ontem, né? Nesse retângulo aqui, se quisesse a gente poderia estender esse retângulo por aqui, e uma zona de armadilha porque o preço está entre a média de 200 e a média de 20. Aí abriu, foi para cima, foi para baixo, não sabia muito para onde ia. Range, não fazemos nada enquanto ele está nesse range. Saiu do range, fechou para baixo, fez o pullbackzinho, a gente entra vendido aqui, né? Não deu tanto calor assim, mas demorou para andar, né? A venda aqui estaria no 88 às 10h10. E aí, traçando pelo Fibo, primeiro alvo do Fibo, saída aqui no 5275, né? Na verdade um pouquinho mais para cima, teria deixado aqui, né? O Fibo está no 7588, sairia no 77 ali talvez, tá? Mas aí dá mais um turbo na semana aqui ainda. Se não fez essa entrada aqui, até teria mais entradas. Opa, peraí que foi para hoje já. Não, esse FIBO aqui não é de hoje, perdão. Aqui, na quinta-feira. E hoje, sexta-feira, não muita coisa que se fazer, né? Olha lá, veio aqui para baixo. Não posso vender aqui, porque aqui tem esse FIBO aqui, ó, que era do diário de ontem, tá? Então estava na cara desse diário aqui que ele bateu ontem, era a mínima de ontem aqui, ó, que ele ficou batendo aqui, tá?
Então não vou vender aqui, né, só se ele rompesse essa mínima. Aí ele foi para cima, rompeu a máxima na de 200. A hora que ele voltou muito. Precisaria esperar um pullback, mas aqui esse Fibo aqui é a mínima do semanal, tá? Vou configurar o semanal agora, e aqui de novo, aqui poderia ser um pivô de retorno, tá? Mas para eu pegar esse pivô de retorno aqui, ó, de novo está na cara da média de 200 e uma zona de armadilha, porque está entre a média de 20 e a média de 200. O ideal seria esperar ele passar, né, a média de 20 passar para cima aqui, apesar de que, como ele ficou muito tempo nessa lateralização, quando ele chega, ó, com violência na média de 200, ele tende a voltar com violência. Quando ele chega perto da média de 200 e ele vai dar um cutuquinho, volta, dá um cutuco, volta, né? E ele fica aqui meio que lambendo essa média de 200, pode ser que a hora que ele passar, ele vai, tá bom? Aqui, ó, ele foi respeitando, né? Conforme a média de 20 foi chegando, ele foi respeitando a média de 20. Então, até daria para ter feito uma entrada aqui. Ia ter passado um calor, ficado aí um tempão, né? Mas depois andou e andou forte. E ainda teve uma galera que ainda respeitou mais ainda o trade system, né? Quando ele saiu da média de 200, ó, aí ele fez o pullback exatamente na média de 200. Esse stop aqui seria de 14 pontos, então não era tão absurdo. Então dava para fazer. Mas é sexta-feira, já 2 horas da tarde, você fala, nossa, ficou bom, tal, não sei o que, né? Ah, desencana, né? A gente tem que, o emocional é a gente saber que a gente não vai pegar todos os movimentos, né? E nem operar todos os dias. Então esse gráfico aqui nem era para ficar olhando muito, tá bom? Preparando para a semana que vem, eu faço o seguinte, ó. No gráfico da semana, nossa, deixa eu mudar de layout aqui, que senão não vai dar. No gráfico da semana, ó, eu coloco um Fibo aqui, ó, na mínima e na máxima da semana anterior. Eu não vou passar para essa semana aqui, ó, porque vou tirar essa LTA aqui. Porque essa semana ele ficou trabalhando dentro da semana anterior, tá? Então ele respeitou aqui até, ó, como ele estava numa queda, ele voltou, ele respeitou essa retração de 61% é o gráfico que é a retração que o dólar mais respeita, né? Então por isso ele veio aqui e depois foi. E a gente pode colocar aqui um Fibo para o diário, tá? Então no gráfico do diário, ó, repara que o semanal você vê aqui, ó, era máximo, ó, como ele veio caindo aqui, voltou, respeitou a retração de 61 aqui e continuou caindo, tá? Então pode ficar uma carinha aqui para a semana que vem, ó, como ele está vindo aqui, ó, pode ficar uma cara de um pivôzão de baixa aqui para o dólar, ó, veio, fez um pullback, quem sabe continua aqui caindo. Aí para a segunda-feira, eu traço esse Fibo aqui, deixo ele em branco. Pronto. Estão traçados as retrações aqui da semana e do diário para começar a segunda-feira. Ok? Valeu, bom final de semana, boas operações aí, tudo de bom.